hoje conversando com você aqui sobre o significado da Páscoa, coisa boa, né? Tem tantas tradições, né? Tantas questões que permeiam essa questão da Páscoa, por exemplo. Uma delas, a semana, não só a Páscoa, mas a Semana Santa, né? O histórico da Semana Santa. De onde vem essa questão de não se comer carne na sexta-feira? É na sexta-feira, né, que é proibido comer carne. De onde vem essa história? Por que essa questão? E os crentes devem obedecer essa tradição? Como é que é isso? Na verdade, essa questão do não comer carne na sexta, antigamente é dos 40 dias de quaresma, não era só na sexta-feira. Porque quase todo segmento religioso tem um período do ano em que eles, né, se devotam mais, que eles se voltam mais para a prática da religião, como o judaísmo, como o próprio Islã, né, a questão do Ramadã. Então, assim, o cristianismo católico, ele tinha esses 40 dias de jejum, de oração, então eram 40 dias também se abstendo de carne. É claro que, né, você vai tendo a questão das superstições, depois se diminuiu para a sexta-feira, e aí, pelo menos, eu fui criado dentro de um ambiente católico, aí que se dizia assim, não pode comer carne na sexta-feira porque Jesus morreu. À morte de Jesus. E é claro, mas tem gente que acredita mesmo. Esses dias eu conversando com um colega professor na escola, ele disse assim, olha, eu não sou cristão, tal, mas eu não como carne na sexta-feira não, porque dizem que se comer, a gente começa a ficar vendo sangue em tudo quanto é lugar. Eu fiquei rindo, né? Porque assim, eu como carne na sexta-feira e nunca vi sangue nenhum. Então, quer dizer, eu acho perigoso o cristão evangélico aderir a essa questão, porque começa a se valorizar determinadas superstições. É verdade. Né? Eu acho que se quer fazer jejum, então faça jejum de comida. Agora, se fizer jejum da carne, eu acho que você acaba, né, não porque há um mal nisso, mas você acaba caindo dentro de uma superstição popular. No misticismo. Uma das grandes contribuições da Reforma Protestante é que ela trouxe a Bíblia como única regra de fé e prática. O catolicismo romano tem, além da Bíblia como regra de fé e prática, a tradição e os dogmas. Então, aí vem essa coisa de todo esse envolvimento, essa embalagem mística, né? Coloca o medo, inclusive. Eu lembro dessa mesma fala. Não pode comer, senão você vai ver fantasma, você vai ser amaldiçoado. Então, cria-se aquela aura, né, de perigo, de maldade, enfim. Acho que não há problema algum em se comer carne. Você estava falando antes também da questão da cruz e do crucifixo, né? Outra tradição romana, o crucifixo, onde nós abolimos o crucifixo, porque o crucifixo mostra um Cristo morto. Né? Um Cristo sofredor, que não é o Cristo que nós servimos. O crucifixo, ele sempre tem a imagem, né, do Cristo sempre tem o boneco. Agora, olha o erro que nós cometemos como igreja evangélica. Nós abolimos a cruz. Cometemos um outro erro. E a cruz é o centro da vida. A cruz é o centro da vida, quer dizer, a cruz é o centro da nossa fé, a cruz vazia. Então, eu conheço igrejas evangélicas que têm na cruz uma imagem negativa, quase uma abominação. Pastor, eu já vi cristãos criticando se você usa medalhinha com cruz, isso caramba, você é crente e está usando? Você é crente e está usando cruz? O que é isso? Você não tirou Jesus da cruz ainda. Exatamente, mesmo quando você usa qualquer... E quer melhor símbolo, Celeste, para identificar o cristão do que a cruz ou o peixe, né? Quer melhor símbolo para identificar o cristão? Quer dizer, a gente não pode cometer esses absurdos, exageros, né? Distrair do nosso culto essa imagem tão simbólica, importante, a cruz vazia. O que eu acho que, assim, de fundamental importância é a gente entender o significado, entender o porquê, e aí... Aliás, a Bíblia ensina isso para a gente, né? A gente tem que entender, tem que conhecer, porque é conhecendo o que é, como é, que a gente se liberta, que a gente vai entender a vida, entender inclusive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De ignorância, né, Celeste? A gente canta, por exemplo, eu amo a mensagem da cruz. A cruz é o que? É um símbolo. Você está sintetizando toda a mensagem bíblica. Portanto, não é um amuleto, não é algo que vai te dar sorte, vai te dar proteção, mas com ela você está dizendo, olha, eu creio na mensagem daquele que nela morreu e agora vive. O que você não pode é dar valor ao símbolo, é dar poder ao símbolo. Não há poder algum na cruz vazia, só uma mensagem. Ela simboliza que um dia o nosso Cristo esteve lá, mas a cruz não prendeu o nosso Cristo. Eu me lembro, na minha infância,
que a Sexta-feira Santa, inclusive, né, chamada Sexta-feira Santa, era um dia que você não podia ligar rádio. Você não podia ligar rádio, Não, podia brincar, você não podia cantar. Era um dia de contrição. Né? Era um até de dia tristeza, de né? tristeza, Melancolia. né? Melancolia, quer dizer, aquele dia em que Jesus Introspecção. morreu. Então você quase que estava vivendo aquele luto da morte e se comportava como Eu tenho uma experiência chatinha disso. Quando eu conheci a família do meu esposo, eles muito católicos, e eu acostumada no meio evangélico, a gente cantava o tempo inteiro, né? O tempo inteiro era motivo para cantar. E eu entrei na casa deles justamente no feriado da Semana Santa e cantando, não sei o que estava cantando, a minha sogra olhou para mim e falou assim, eu não acredito que você, ainda mais sendo evangélica, não está respeitando esse dia sagrado. Falta de respeito. Não cante. Não podia ligar a televisão, não podia ligar o rádio, não podia cantar, não podia sorrir, gargalhar. A gente tinha que rir escondidinho na cozinha. E eu achei muito engraçado aquilo, porque eu, criada no lar evangélico, eu não tinha esse parâmetro de que não podia fazer nada. Mas assim, eu de boa, respeitei, mas falei assim, gente, não é por aí que a coisa... E às vezes há uma hipocrisia, né? A pessoa não faz nada ali em relação a isso, aí no outro dia comum, no faz sábado, no que... sábado de Aleluia, os meus cunhados enchiam a cara de cerveja, bebiam. Não, e malhar Judas, né? Malhar Judas. Coitado do Judas. Malhava o Judas. Talvez eles bebiam dizer, Jesus morreu, vamos beber. Jesus morreu, vamos encher a cara, manguaça, quer dizer... Agora, convenhamos, era uma tradição, pelo menos na minha época, muito engraçada. É interessante. Né? Porque, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, os bairros do subúrbio, muitos moradores, muitas crianças nas ruas. Então, fazíamos uma festa, uma verdadeira festa para malhar Judas. Então, geralmente bota o nome de alguém na rua que não gosta, né? Aquele vizinho que ninguém gostava. Eu acho que a gente ainda deve malhar o Judas. Eu acho que a gente deve malhar o Judas, no sentido, né, daquilo que significa, né? É verdade. Alguém que... Né, malhar o Judas, para mim, seria, trazendo para um outro parâmetro, a gente poder fazer uma referência a alguém que... lembrar que Jesus existe, que ele morreu. Malhar o Judas é como a gente não reconhecer, ou xingar alguém que não é para xingar, não. Não digo que é para xingar, não. Mas alguém que não reconhece o sacrifício de Cristo, né? Como alguém que não reconhece. Acho que é isso que é... Mas muita gente não tinha a menor ideia do que era malhar o Judas. Eu acho a coisa, como ela é feita de forma mais lúdica, ou até educativa, ela traz um benefício. O que você não pode esquecer é que Jesus morreu, inclusive, para o Judas. Exato. Porque a gente demoniza tanto Judas, né, nessa história toda, sem saber que Jesus ama o Judas. Morreu por ele. E ele perdoou Judas. Ele perdoou Judas. E os Judas de hoje, os Judas modernos, que a gente a cada ano inventa cria um, Jesus morreu por esses Judas modernos, né? Essas pessoas que às vezes fazem tanto mal à sociedade, são tão lembradas negativamente nessa época, mas não nos pode esquecer que a cruz também é para essas pessoas que fazem mal à sociedade, que às vezes são corruptos. E se ele invocar o nome do Senhor com a alma, ele será salvo. É uma regra que muita gente não quer aceitar. Falando em Judas, vamos falar em comemorações da Páscoa. E aí, comemorar ou não comemorar? O senhor tinha citado ainda há pouquinho, pastor, a questão do comércio, né? O quanto o comércio se apossa dessas datas. E aí, essa coisa do comércio vem e escraviza a população. Né? É um problema porque escraviza, sério, porque é assim, se eu não tiver um ovo de Páscoa, desgraça, não tem vou Páscoa. ficar triste, não tem Páscoa, não existe. Se eu não puder comprar, aí os ovos de Páscoa ficam num preço lá em cima, como o peixe fica, né? Um preço lá em cima. Todo mundo transforma isso em correntes, em ganância, né? Mas, e aí? A gente adere ou não adere a dar uma lembrancinha, a comemorar? Quais são as comemorações? Vocês lembram? Raquel, você já comemorou? Escondeu o vinho de Páscoa para as crianças correrem atrás, fazendo pezinho? Sempre. Só não escondi ano passado porque a coluna já não estava dando mais para ficar abaixada no chão e fazendo três patinhas do coelhinho. Mas aí, por quê? Eu vejo que a televisão massifica a figura do ovo e do coelho.
vou abolir, vou transformar a vida dos meus filhos numa guerra santa que eles não podem nem ver o coelho. Pelo amor de Deus. Qual o problema, não? Qual o problema? Eu fazia versículos bíblicos, mensagenzinhas com batom, com beijos, e a cada momento, tá esquentando, tá frio, tá quente, e todo mundo ia correndo, até os adultos, tá? Iam correndo pela casa para achar. Celeste, eu vou confessar um pecado só para vocês três aqui. Que é a coisa mais gostosa do que chocolate? Eu sou um chocólatra. Esse é o meu pecado, eu sou um chocólatra. Eu amo chocolate. Quem quiser me dar um ovo de Páscoa, eu aceito. Tá? Olha, eu amo chocolate. Esse é o meu pecado, né? Eu amo chocolate. Agora, convenhamos, tá caro demais. Verdade. Inclusive, recentemente eu li uma matéria no jornal, o ovo de chocolate está mais caro que um quilo de filé mignon. Uma família de classe média, classe baixa, é impossível comprar hoje um ovo de Páscoa. Tamanho esse apelo comercial, esse apelo capitalista, né? O melhor dia para se comprar ovo de Páscoa hoje é depois da segunda-feira. O problema é que você corre o risco de conseguir tudo quebrado. Mas não tem problema, a gente não vai comer ele inteiro. Está muito caro. Mas para não deixar as crianças decepcionadas, a mãe, estou falando para gente que tem dinheiro e estou falando também para gente que não tem um centavo e que não tem condições. Faz em casa, compra uma barra de chocolate daquelas que todo mundo sabe, derrete. Faz em casa seu ovinho, faz em casa os seus bombons, uma trufa, bota dentro de um potinho enfeita com laços, bota mensagem de carinho, eu gosto de você, eu te amo, você é importante. E bota a pista pela casa toda como eu fazia. Eu botava ovo ou bombom, de acordo com o faz-me rir da época, né? Então, quando dava, o faz-me rir era melhorzinho, tinha um ovinho. Quando não tinha, eram as minhas trufinhas, eram os meus bombons feitos em casa. Mas, assim, sempre escondido, para que houvesse aquela brincadeira, para que houvesse sempre mensagens e provérbios. É verdade. Entendeu? Agora, Celeste, uma coisa interessante que Raquel citou no primeiro bloco. Nós precisamos, como família, resgatar motivos para a família estar reunida em união, em confraternização. A Páscoa é uma grande celebração para você trocar presente, dar um bombom, um chocolate. O domingo, que é o domingo da Páscoa, o almoço em família, resgatar esses valores às vezes ótima perdidos. Desculpa para você arrumar uma mesa bonita. Poxa, sentar à mesa, reunir todo mundo. Coisa boa. Eu acho assim que o único problema nesse sentido, nessas questões todas, é que não deve se perder do sentido real. Sem dúvida. E eu acho que geralmente, por exemplo, eu não sou de um lar evangélico. Então você percebe que as famílias que não são evangélicas, elas comemoram o Natal, comemoram a Páscoa, mas no fundo elas não sabem qual é o sentido nem de um e nem de outro. Né? E aí as famílias acabam ficando com todos esses elementos, né, que são bons, gostosos, mas perde o central, o elemento central, né? Por exemplo, o Natal, o nascimento de Jesus. Eu trabalho com criança em escola pública, ensino religioso, e você percebe claramente que fala-se de Natal, fala-se de Papai Noel, fala-se de árvore, mas as crianças têm dificuldade de entender qual é o significado. Fala-se de Páscoa, a mesma coisa. Então, acho que é muito importante, independente de dar ovo ou não dar ovo, é ter essa visão de ensinar o que é a Páscoa, o que é o Natal. É o motivo para a família estar junto, de repente almoçar, né, de se confraternizar, mas é um momento também de ler um texto bíblico, refletir, de celebrar. E eu sempre senti muita falta. Como eu não fui de uma família, né, com esse berço, sempre com muito carinho, com respeito às tradições, mas sem essa compreensão do sentido do Natal e da Páscoa, eu acho importante a igreja ela bater, né, nesse martelo de enfatizar, né, que o central de tudo isso é o significado da Páscoa, é o significado do Natal e não os elementos que são elementos secundários que podemos colocar ou não. Ou não. É isso aí. O mais importante, eu acho que é o isso, sentido. é a gente poder se reunir para celebrar. Celebrar o motivo desse dia, celebrar a ressurreição, a vitória sobre a morte, né? E o importante é comemorar. Não se deixar prender pelos elementos ou pelo comércio, mas usar isso, se for o caso, né, ou de uma forma produzida pela gente ou não,
para ajudar a festa e manter as tradições que estão aí, porque elas são saudáveis, né? E eu acredito até, Celeste, que a gente está falando aqui dos elementos não para valorizá-los, ao contrário, mas para não cair também no outro extremo, que não comemore, não pode, porque isso é coisa errada, isso é pecado, isso é pagão, isso é pagão, tudo. Eu lembro que uma vez eu botei luzes, aquelas luzezinhas de Natal na igreja, eu adoro aquilo, ai, tão lindo a frente da casa, toda bonitinha, toda... Teve um pastor lá, o paganismo entrando dentro da igreja. Eu falei, paganismo pode ser para o senhor, para mim não é. Para mim, luz é luz. E uma coisa que está ligada sempre ao Senhor Jesus é luz. Eu sou a luz do mundo. Então... Quer ver como uma coisa tem a ver com conveniência? Por exemplo, o Natal não se comemora porque Jesus não nasceu 25, né, de dezembro. Aí não se comemora também data nenhuma. Beleza. Se você for estudar, né, eram os faraós que comemoravam o aniversário. Não se comemorava aniversário antigamente. Só os faraós, que também são chamados de deuses, né, filhos dos deuses e tal. E aí a igreja passou a comemorar o nascimento de Cristo até para fazer um contraponto, né, contra o paganismo, contra as religiões, né, que apontavam outros deuses. Então o aniversário que nós comemoramos tem a ver com a tradição cristã de se comemorar o nascimento de Cristo. A partir daí, então, passou-se a celebrar também o nascimento de cada pessoa, como criatura de Deus e tal. Então, se o indivíduo fala assim, eu não comemoro o nascimento de Cristo, logicamente seria totalmente coerente também não comemorar o quê? O seu próprio aniversário. Seu próprio aniversário. Gente, eu preciso ir para o nosso último intervalo, eu vou para o intervalo e volto para as nossas considerações finais, comemorações finais, mas é a comemoração final também, né? Aqui falando sobre o significado da Páscoa, tão gostoso, né? E tão abençoador. Intervalo. Eu quero mais.